Tudo bem com você? E aí, jovens, tudo jóia? Gente, eu tô aqui para trazer mais um poema que é muito conhecido, muito citado aí nos exames vestibulares. É mais uma das representações do nosso simbolismo, que é o poema Esmalha, do Alfonso de Guimarães. Então você tem aqui o poema que é marcante na nossa literatura e traz um pouco das características do simbolismo, principalmente o simbolismo brasileiro, muito marcado pela idealização feminina, do caso do Alfonso, né, na inspiração da Constança, e também muito marcado pela religiosidade. No caso aqui você tem principalmente a referência neoplatônica nesse poema. Mas vamos ver o poema primeiramente para a gente poder entender algumas coisas e você talvez apreciá-lo melhor. O poema diz assim: quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, gente, primeiro olhando, como eu já tenho falado para vocês, né? Analisa um poema começando pela forma, para depois você ir para o conteúdo. Então você tem um poema de 5 estrofes, todas as estrofes com 4 versos, né? Então são 5 quartetos que marcam o poema. Os versos todos heptassílabos, ou como a gente já está acostumado a falar, todos em redondilha maior, versos de 7 sílabas poéticas. E aí você tem as rimas do verso principalmente marcadas em ABAB. Enlouqueceu, sonhar, céu e mar. Perdeu, luar, céu e mar. Seu cantar, céu e mar. Pendeu, voar, céu e mar. Deu, par, céu e mar. Então é um poema que segue uma métrica bem simples e um esquema de rima também muito simples nesse padrão ABAB. Aí você tem um poema então que não é soneto, né, para você sair daquela coisa, se escrevem só sonetos, né? Soneto é uma forma muito recorrente de escrever poemas, mas você está vendo aqui o Alfonso de Guimarães com outra estética de composição. Agora, a respeito do conteúdo, lembre de começar, desculpa a obviedade, começa pelo começo. Então você tem que começar lendo o poema pelo seu título. Esmalha, a proposta é, portanto, de uma figura fictícia, uma figura feminina pelo nome. E aí você tem o drama que acontece com Esmalha. Primeiro fala do enlouquecimento, da torre, da fixação pela lua, essa perda nesse sonho, nessa loucura que ela é tomada, banhar-se em luar, né, ficar cada vez sob a influência dessa figura mítica da lua, a busca de chegar ao céu, de descer ao mar, uma espécie de confusão de objetivos que vai tomando Esmalha. Desvario, outro termo ali para o sonho, para a loucura, desvario. E aí, antes ela se banha, agora ela canta na torre, e pela proximidade da torre, perto do céu, longe do mar, até que ela toma uma decisão de chegar ao máximo que ela puder da lua. Como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma sobe ao céu, seu corpo desce ao mar. Veja que você tem aqui no poema uma série de antíteses que vão marcando essas contradições, essas posturas dualistas no poema. Então você tem a lua no céu, a lua no mar, na primeira estrofe. Inclusive céu e mar já fazem essa antítese. Você tem aqui subir e descer, né? Céu e mar também representando antíteses. Depois você tem perto e longe. Depois você tem novamente céu e mar. E a última antítese que coroa todo esse processo de oposições, alma e corpo. Naquela antítese bem neoplatônica da alma, a parte espiritual, imaterial, eterna, sublime do ser humano. E o corpo, a parte material, desculpa, a parte que mantém contato com o mundo físico, a parte
que está sujeita à experiência dos sentidos. Um poema simbolista, você tem que lembrar que o simbolismo, ele não afirma, ele sugere. Então não basta você dizer o que o poema diz. O que o poema diz a gente consegue perceber facilmente. Você vai reduzir o poema à história de uma moça tomada pela loucura, a influência da lua, e que ela se joga e se torna um poema de suicídio. É a coisa mais comum de vocês falarem, né? Porque vocês ficam muito presos nessa abordagem iniciante de falar o óbvio. Então o que você tem que pensar é o que o poema quer dizer com isso, né? O que ele diz eu já sei, mas o que ele quer dizer é um simbolismo. Então o que ele simboliza? Então comece aí pelo primeiro dado da situação de Ismalha. Ismalha enlouqueceu. Então você tem um momento que ela não é tomada pela loucura. Então você tem um momento que a loucura predomina na característica de Ismalha. Então eu posso usar loucura como uma chave de interpretação poética. E aí eu posso dizer que o enlouquecimento é essa perda do sentido que a loucura traz. Pôr-se na torre talvez seja uma alusão às restrições que ela sofre por estar louca, ou a imaginação dela, né, enlouquecida, imaginando esse outro ambiente que é fora da realidade. Sonhar, lua do céu e lua do mar, dá sempre essa ideia de a imagem real e o reflexo. Então seria uma loucura pelo ideal e o contraste com a realidade, né? A lua do céu, a lua do mar. A ideia de que a loucura vai se aprofundando no sonho que se perdeu, né? O sonho como elemento de perdição, aquele sonho labiríntico, o sonho que parece que não tem escapatória. E esse sonho que é o da loucura. Então a referência da lua mais intensa ainda: banhou-se todo em luar, subir ao céu, descer ao mar. Depois, outro termo semântico para o sonho, para a loucura: desvario. No desvario seu, na torre pôs-se a cantar, né? Então parece que cria-se um elemento de empatia, de contato com esse espaço de aprisionamento que a torre pode representar. Então você pode usar como chave interpretativa a ideia da loucura. Ou então você pode usar, porque tudo o que ela passa nesse estágio de loucura parece ser influência da lua. Então você pode pegar a lua como elemento interpretativo do poema. Se eu pensar na lua como referência principal da história poética de Ismalha, o que eu tenho? Eu tenho aquela ideia de que a lua provoca influência sobre as pessoas. Isso vem desde a ideia de signos zodiacais até as histórias em que a lua provoca influência no ser humano. Pense na história do lobisomem, por exemplo. Pense nas músicas até hoje contemporâneas que falam da gente falar com a lua, falar com os elementos da natureza. E aí essa obsessão pela lua. Pense no poema. Pense na lenda da Vitória Régia, que é de uma Índia que se encanta pela lua. Então todos esses referenciais simbólicos da lua como elemento que te traz uma loucura, te traz uma perda da sanidade, estão presentes no poema. E sempre esse embate, né, gente? A lua do céu, a lua do mar. É que às vezes a gente confunde o real com o ideal, ainda mais se estivermos nesse acesso de loucura, e se a lua for essa referência para a gente do que é a realidade, a perfeição, a gente vai ter essas confusões de se atrapalhar com o que é o objeto verdadeiro e com o que é o reflexo dele. Pense na lua também como elemento, mais uma vez, né, que traz e desperta no ser humano instintos animalescos, selvagens. Pense agora na história do lobisomem, né? Quem sabe esse louco aqui não é também uma figura dessa fantástica, da figura que é transformada pela influência da lua. Então você tem toda essa possibilidade de interpretar o poema a partir desse aspecto da lua como uma forma de representar esse elemento de insanidade. Agora, você pode pensar também que essa insanidade não é insanidade literal, alguém que perdeu o juízo, né, a razão, mas pode ser aquela loucura provocada pelo sentimento. Aí pode ser uma história amorosa. E a lua aparece sempre nessas histórias como a lua é o astro não, né, o satélite, mas a gente fala que é astro, né? A gente que romantiza, é o astro dos amantes. Então os amantes suspiram pela lua, o desejo de ver a pessoa amada, né? Pense tem uma música antiga que fala assim: só a lua poderá me dizer o quanto eu gosto de você.
Ou então você tem o Talking to the Moon, do Bruno Mars, que retoma essa ideia da Lua, né, como astro de influência dos apaixonados. Então, essa ideia de cantar para a Lua, né, talvez esse delírio seja todo esse efeito do sentimento amoroso no coração de Ismalha. Você pode usar então a Lua nesse sentido simbólico, né, do elemento que desperta o sentimento amoroso ou que aflora o sentimento por alguém que se está amando. E aí você pode fazer toda a interpretação do poema baseado nessa realidade, nessa possibilidade. Uma outra possibilidade que talvez seja muito evidente, né, é olhar o poema como uma referência ao neoplatonismo. Então Ismalha vai ser quem, gente? Vai ser o filósofo. Ismalha é o filósofo, ou é aquele que busca a perfeição. Talvez você possa até falar que Ismalha é o cristão, porque tem essa referência do cristianismo católico na vida do Afonso de Guimarães. E uma das fontes do cristianismo medieval é justamente o pensamento platônico, que é reinterpretado pela fé cristã, o chamado neoplatonismo, onde o que o Platão vai chamar de mundo das ideias, o mundo das formas perfeitas, o cristão vai dizer que é o céu, que é o paraíso, que é o lugar onde Deus habita. Daí o desfecho do subir ao céu, a alma sobe ao céu. Gente, coisa mais cristã do que essa, pelo menos no cristianismo tradicional, que pensar, morreu, a alma vai para o céu, a alma vai para perto de Deus. Então, aqui você pode pensar na Ismalha, vamos pensar primeiro como um filósofo. Esse enlouquecer não é ficar louco, perder a razão, pelo contrário, é buscar a razão plena. O que é que o filósofo faz? Lembra da história da caverna? Todo mundo aceita a normalidade da vida na caverna, todo mundo olha a sombra como realidade. Olha a sombra aí, né? A lua do mar sendo reflexo da lua no céu. Mas o que é que o filósofo faz? Ele se levanta, ele sai de frente daquele reflexo de ilusão, que é a parede da caverna, e busca o caminho de saída. E na saída ele vai encontrar as formas perfeitas. Então, a Ismalha é o filósofo, a torre é a busca desse conhecimento. Eu sempre falo para os alunos, né? Por que ele coloca a torre? Porque a torre é uma construção humana. E aí a gente tem a construção do saber humano, né? É alguém que foi até onde o saber humano pode chegar, mas quer mais do que isso. Então pôs-se na torre porque é o mais perto que ele chega da lua. O saber humano é o mais perto que ele chega do saber perfeito, do mundo das ideias, como Platão defendia. E esse olhar a lua no céu e a lua no mar é perceber a realidade do objeto e o seu reflexo, a sua sombra, como diz o Platão. Então, a Ismalha, filósofo, se perde no sonho, cada vez mais querendo estar próximo da lua. A pessoa mais fala de subir ao céu e descer ao mar, porque às vezes, gente, na nossa busca do saber, a gente confunde a realidade com a aparência. Então essa confusão também aparece aqui nessa linguagem, né? Cantar, na torre pôs-se a cantar. Cantar é uma espécie de sentimento de alegria, né, por estar próximo de algo que se gosta. Então, porque está perto de conhecer a verdade que tanto se quer. E estava perto do céu, longe do mar, cada vez mais atraída pela lua verdadeira, a lua perfeita. E aí você tem a ideia do desfecho trágico. Como o anjo pendeu as asas para voar, fez o seu esforço máximo para atingir esse conhecimento idealizado que o platonismo defende. E aí nesse final você percebe que se parece muito mais com o neoplatonismo do que com o platonismo, porque ele vai falar de asas de anjo, ele vai falar de Deus, vai falar de céu, que já são elementos da interpretação cristã do mundo, da vida, da realidade. Então pensa aqui, Ismalha como um cristão, pôs-se na torre, né? Mais uma vez, pôs-se na torre, como todo mundo que começa a buscar conhecimento, busca pelo saber humano, mas chega uma hora que esse saber se esgota. A lua representa aquilo que Deus faz e, portanto, que Deus é. Não é que Deus seja a lua, mas que a lua representa uma criação de Deus, algo mais puro, que está ali, né, no alto, está no céu. E a lua no mar é o reflexo, aquilo que parece ser o conhecimento divino, mas que não satisfaz, não chega até o âmago do coração humano. Aí vai falar do sonho, de banhar-se em luar, subir ao céu, descer ao mar, o desvario, o cantar, que é muito cristão, né? O cantar, então está perto do seu objeto de adoração, você canta louvando este objeto. Olha aqui, ó, como um anjo, né? A ideia cristã do anjo é das figuras mais perfeitas da criação, que está próximo de Deus. E aí vê aqui a ideia das asas que Deus lhe deu, ó, a citação aqui do elemento da fé cristã.
As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então você pode fazer todas essas possibilidades de interpretação. Só para você ficar com mais uma, nem vou girar mais o poema, que é só uma citação. O Emicida tem uma música chamada Esmalha. Procure aí para você ouvir, e você vai ver que o Emicida trabalha com a ideia de o poema representando uma crítica social. E a esmalha é o negro na sociedade brasileira. Então, tudo que ele coloca no poema de algo a se alcançar, a se atingir, é a tentativa dos negros na sociedade brasileira conseguirem algo melhor, conseguirem se destacar, conseguirem uma melhor condição de vida na sociedade. E aí o que é o desfecho? É o sonho, né, de conseguir algo melhor, mas se esbarrando na realidade do racismo, do preconceito que é tão constante na nossa sociedade. É uma interpretação possível. Aí você tem que lembrar, tem interpretação certa e errada? Não, você tem interpretação mais ou menos coerente. A questão é como é que você consegue lidar com os elementos do poema para fazer a sua interpretação se tornar uma interpretação coerente. Então, quando você pensa na Esmalha como filósofo, nossa, fica muito coerente o poema. Quando você pensa na Esmalha como um cristão, puxa, fica muito coerente o poema, pensando nas categorias, né, de pensamento da fé cristã. Quando você pensa na Esmalha como a busca do sentimento amoroso, fica muito coerente o poema. Então a ideia é que você perceba em Esmalha, nessa preciosidade do Alfonso de Guimarães, mais uma vez, um poema que, no seu aspecto primordial, que é da escola simbolista, ele fala algo podendo dizer um monte de outras coisas. Professor, eu posso pensar numa outra interpretação que não é nenhuma dessas que o senhor disse? Claro que pode. Você precisa só que a sua interpretação seja coerente com os elementos do próprio poema. Então, gente, eu espero que essa conversa tenha sido interessante para você, tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor Esmalha e, quem sabe, né, fazer você ter mais apreço pela poesia, pelo simbolismo, por essas obras tão interessantes que a gente tem lido aqui. Ainda vai chegar mais Esmalha aqui com a gente, ainda vai chegar Cruz e Souza também, tem coisa legal vindo por aí, tá bom? Comente, deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta, deixa o seu joinha, que ajuda aí o trabalho a ser valorizado, beleza? Até a próxima, a gente se vê aí em outro momento. Muito obrigado e bom dia a todos.